Graças a Deus. E a paz santa do Senhor Jesus esteja na sua vida, amém? Eu vou ler uma mensagenzinha aqui agora, muito importante para que o nome do Senhor seja uma vez mais glorificado na sua vida, amém? Deus possa abençoar você, mulher, você, homem, através dessa mensagem, amém? É pequeno um textozinho, não chega a 10 minutos não, amém? É muito importante isso, porque nós vivemos hoje no mundo de aparência, só aparência. E você vê que o próprio Deus, depois vocês vão ver lá em Isaías, que a Bíblia fala que ele não tinha aparência nenhuma, né, formosura. E os homens, e nós hoje, vemos nas pessoas e se achamos ser formoso, aparência, cheio de aparência, né? Então nós olhamos para as pessoas e às vezes nós mesmos se achamos na aparência, é verdade mesmo. Então o próprio Deus, a Bíblia fala aqui em Samuel, né? Samuel, ele é enviado a Jessé, a Bíblia fala aqui, olha só, rapidinho. Fala aqui, ó. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul? Olha só, Samuel 16, primeiro 16. Quer dizer que Saul era rei. E Deus estava chateado com as atitudes de Saul. Como hoje, Deus fica chateado com as atitudes nossas dos homens de Deus. Mas como assim? Vivendo de aparência, carregando o eu no coração. Eu posso, eu faço, eu vou fazer, eu mando. Carregando uma ira contra as pessoas, uma discórdia contra as pessoas, carregando inveja no coração, né? E depois fala que está salvo. Depois fala que está com a salvação garantida. E só vivemos de aparência. É como aqui, ó. Disse o Senhor a Samuel: até quando terá pena de Saul? Por que terá pena de Saul? Porque Saul já estava rejeitado. Como hoje muita gente, homem de Deus, está pregando a palavra. Nós estamos notados, estamos pregando a palavra. Nós estamos anunciando o evangelho para Cristo. Mas muitos de nós já está o quê? Rejeitado. Porque é desobediente. Quando o homem ele desobedece a Deus, quando o homem ele é amigo do homem, ele passa a ser inimigo de Deus. Aí faz as suas próprias vontades. Amém, igreja? E você vê aqui, ó, que Samuel foi enviado a Jessé. Olha quem era o rei, Saul. Mas Deus escolheu um que ninguém dava nada, um que era desprezado, até mesmo pelos pais, um que não estava preparado para ser rei, e Deus mandou escolher Davi. Amém, igreja? Mas a Bíblia vai aqui, ó. Disse-lhe o Senhor a Samuel: até quando os terá pena de Saul? Havendo eu rejeitado, olha só, Deus tem rejeitado muita gente, muitos homens de Deus, muita mulher de Deus. Ah, mas está pregando, mas o coração está fora, longe de Deus, é verdade mesmo. Está pregando, não está sendo nem usado para nada, está como Eli. Eli, Samuel sendo pequeno, Deus chegou a Samuel 3 ou foi 4 vezes, Samuel, e ele ia ali, o que é, Senhor? Achava que era ali, não. Mas Eli foi rejeitado. Eli, espiritualmente e fisicamente, não estava enxergando mais. Por quê? Porque desagradou a Deus dentro da sua própria casa. E hoje, muitos de nós está com a casa desarrumada, a casa bagunçada. Ou a casa familiar, ou o coração, que é a casa de Deus, onde habita o Espírito Santo. Amém, igreja? E ele disse aqui, ó: havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provém um rei. Olha só, dentro dos filhos de Jessé, já provém aqui um rei para Deus. Um rei dentro de Jessé. Mas os irmãos de Davi pensavam que eles que iam ser rei. Os 7. Então, meu irmão, a palavra de Deus diz que ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Talvez um pregador famoso, ele acha que já está salvo, porque ele tem uma boa
convivência, glória a Deus, né? Tem de tudo que Deus deu, às vezes através do amor, de uma unção que teve lá no passado, que tem, né? Conquista tudo, amém. Só que Jesus manda dizer para você, talvez você é um pregador que está começando agora, fica triste, não fique triste não, sabe por quê? Porque Jesus disse, o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Amém, igreja? E ele diz aqui, ó, olha, ó, disse Samuel, olha, ó, como irei eu, pois? Saul saberá e me matará. Então, disse o Senhor, toma contigo um novilho e dizem, e vim para sacrificar o Senhor. Quer dizer que Deus mandou ele, faz assim como eu te mando. Já que você está com medo de morrer, então pega um novilho e fala que eu mandei fazer o sacrifício. Deus, quando ele quer, quando ele ama uma pessoa, quando ele se agrada uma pessoa, ele, se for possível, ele destrói uma cidade inteira. Amém, igreja? É verdade mesmo. Pela uma pessoa. Por isso que a Bíblia fala, não tocará no ungido de Deus. Ninguém se arrisca. Às vezes você vê um obreirinho, vê às vezes um pastor simplesinho, e vê aquele bispo famoso. Ei, se o Deus está nos humildes, tá? Não se engane não. Com o pregador famoso não se engane não. Que a maioria, não todos de nós, não todos, mas a maioria, o coração está sujo, contaminado. Deus já rejeitou há muito tempo. Está pregando, mas está longe. É como a Bíblia fala, vós honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Amém, igreja? Aí ele fala aqui, ó. 1 Samuel 16, né? Ele fala aqui, ó. Vamos pular. 1 Samuel 16, versículo 5. Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, sacrificai-vos e vinde comigo e sacrificai no sacrifício. Santificou ele e a Jessé e os seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Olha só, o sacrifício que ele sacrificou, santificou ali, foi por Jessé, Saul e os filhos de Jessé, os 7, menos a Davi. Olha só, a santificação que Davi recebeu depois foi do Espírito Santo, porque ele já escolheu de Deus. Amém, igreja? Olha aí, ó. No versículo 6, sucedeu, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo. Ele disse consigo, Samuel aí, ó. Olha o que ele falou. Ele mesmo falou, disse consigo. Quer dizer que ele achou que ali era o que Deus escolheu. Não, meu irmão, não se engane. Não se engane, amém, igreja? Ele falou aqui, ó. Olha, ele convidou. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Olha só, quer dizer que o Senhor falou o que para Samuel? Não atente pela sua aparência, nem pela sua formosura, porque eu rejeitei. Hoje, quando a pessoa vê uma pessoa fisicamente bonito, né, novo, rapazes ou moças, eles querem logo convidar para ser um pastor, um pregador. Deus está dizendo, não atende para a sua aparência, porque ele já rejeitou. Amém, igreja? Deus, ele não tem aparência, mas os pregadores, nós temos aparência e verbo de aparência. Eu vou provar para você que Deus, nosso Jesus Cristo, ele não tem aparência. Ele diz aqui, ó, porque a maioria que vive de aparência é rejeitado. É rejeitado. Amém, igreja? Então ele diz aqui, ó, no livro de Isaías 53. Olha aí, ó. Versículo 2. Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Nosso Deus não tem aparência. Nosso Deus não vive de aparência. Quem vive de aparência somos nós. A maioria de nós está pregando aí, a maioria de nós, de aparência. Com engano no coração. O coração contaminado. As ovelhas errantes. As ovelhas buscando um pasto verdejante, está achando é um pasto com a grama queimada. Sem cuidado. Amém, igreja? Hoje, infelizmente, a maioria de nós, os homens de Deus, só está olhando para aquela mulher, aquele homem, quando traz um voto, um dízimo na igreja.
Mas o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo pregava em casa. Não pregava em altar de igreja, não. E foi um dos homens mais abençoados dessa terra. Amém? E hoje são poucos, meu irmão. Hoje, se vocês verem, se chegar uma pessoa, ou seja, vamos botar um diaconista na igreja, um obreiro. Se um homem de Deus, pregador, saber que aquele obreiro, aquele rapaz ali que chegou na igreja é um membro, ele é um membro, se o dízimo dele é alto, ele já convida para ser obreiro, porque aquele dízimo está seguro. Mas não está olhando para a alma daquela pessoa, está olhando para o dízimo daquela pessoa. Ei, cadê o amor? Cadê o amor de Cristo? Olha aqui, ó. Ele não tinha aparência nem formosura. Olha aí, ó. Ele andava como ovelha, ovelhas, é, nus, a ovelha desaguerrada. O que é a ovelha desaguerrada? É uma ovelha que não tem, ou seja, desprezada. Jesus anda assim, ó, desprezado. Só que ele nunca teve aparência, ele não tem aparência. Porque o homem veio de aparência, mas Jesus não. Amém? Você vê que Samuel chegou lá na casa logo de Jessé. Viu Eliabe, bonito, formosura no homem, homem forte. O homem estava preparado para ser rei, mas pelo homem, não por Deus. Mas veio logo a resposta do Senhor. Olha aí que Deus disse. Olha aí, ó, no versículo 7 de 1 Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel, não atenteis para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Olha só, Deus tinha rejeitado Saul e acabou de rejeitar o primeiro filho de Jessé. Rejeitou tudo. Ei, Deus já rejeitou muitos pregadores no altar dele. Sabe por quê? Porque não prega a palavra de Deus, prega a sua própria palavra. O povo está sofrendo, igreja. Você vai visitar o povo nas casas, fica dizendo, eu já passei em tantas igrejas. Eu não fui bem recebido. Ei, sabe o que Jesus disse na palavra dele? Quando eu e você receber um pequenininho que por ele foi enviado, não receberá galardão. Aquele que talvez você e eu botou para fora é Jesus. E aí é salvação. Amém, igreja? Para terminar, que eu falei que era 10 minutos, vai passar para 12 ou 13, mas rapidinho, amém, igreja? Que é tão bom falar com Jesus. É tão bom ele falar com nós e ele falar com vocês, amém? Isso é para mim, para vocês. Amém? Olha aí, ó. Quem falou aqui, ó. Aí depois de novo. Então chamou Jessé Abinabe e o fez passar, olha só. E o fez passar diante de Samuel, qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samuel, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu a este. Olha, tem muita gente pregando no altar de Deus hoje, escolhido pelo homem, não por Deus. Você me perdoa, é verdade. Escolhido pelo homem, não por Deus. Tá como aqui, ó. Amém, igreja? Por isso que da boca sai palavra torpe, coração sujo, um coração que toma santa ceia, mas não tem aliança com Deus. Porque a Bíblia fala na santa ceia, na noite que o Senhor foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado por vós. Depois de haver ceiado, olha, a santa ceia é só o pão. Tomou o cálice, olha só, da nova aliança. Olha, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Olha só, o cálice é a nova aliança que nós faz todos os meses com o nosso Jesus. E às vezes os pregadores têm aliança com o homem, tá pregando, às vezes até bonito, meu irmão. Eu não quero nunca pregar para uma pessoa para mim não ser salvo. Deus me livre. Primeiro eu quero preparar minha salvação para poder salvar o próximo. Como é que eu vou salvar a pessoa se eu não estou garantido da salvação? Que a salvação é mediante a fé. A salvação é para todos que invocar o nome do Senhor. Esse vai ser salvo. Como é que eu vou querer salvar se eu não estou salvo? Eu tenho que lutar pela minha salvação primeiro para me salvar os outros. Amém, igreja? Mas esses homens não estão preocupados com isso, não. E ele fala aqui, ó, muito para terminar aqui, ó, muito forte aqui, ó. Ele falou que ainda falta mais moço
que está apacentando as ovelhas, disse Jessé a Samuel. Disse, pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge, pois é ele. Este é ele, olha aí. O Senhor sabe quem eu sou seu. O Senhor sabe os que te pertencem. Ah, mas está todo mundo pregando. Ele falou o quê? Muitos são chamados para pregar, mas são poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque está pregando o nome do santo. Mas tem um porém. Está vivendo não é o fruto do Espírito, é o fruto da carne. A boca sai de nome, torpe, maltrata as pessoas, não fala com as pessoas, critica as pessoas, acusa as pessoas, defrauda as pessoas, tem inveja das pessoas, engana as pessoas. Mas ele fala que eu vos declaro, eu já preveni, que quem pratica essas obras não entrarão no reino de Deus. Sabe por quê? O fruto do Espírito é amor. O Senhor sabe, era rejeitado pela família, pelo pai, mas era amado por Deus. Olha aí, ó. Levante e unge, pois é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel levantou e foi para a Rama. Quer dizer que daquele momento ele já era abençoado por Deus. Quando ungiu o Espírito, ele se apossou de Davi, Espírito Santo. E hoje muitos pregadores estão no altar de nós aí, achando que o Espírito Santo se apossou em cima de nós. É o do erro, você me perdoa. O Espírito Santo, o fruto é amor. Tem pregador que prega, quando sai do altar, não quer meio com ninguém, não fala com ninguém. Ei, cadê o Espírito Santo? Meu irmão, Deus está mandando dizer para você e para mim. Não atenteis para a sua aparência e nem a sua formosura, porque em Isaías 53 ele fala aqui, ó. Ele era como a raiz de uma terra seca. Não tinha aparência. Nosso Deus não tem aparência. Ele não vive de aparência, mas nós sim vivemos de aparência. Amém? Então Deus diz nessa palavra para mim e você, não viver de aparência. Seja o que você é, mulher de Deus, homem de Deus. Nunca queira pisar nos outros. Nunca queira querer atropelar os outros. Nunca queira o cargo do outro. Sabe por quê? Porque o que Deus preparou para nós é maior do que o do outro. Amém? Nós temos que olhar para Deus como abençoando o outro. E não viver de aparência, porque a maioria dos homens de Deus hoje só aparência. Amém, igreja? Então guarda essa mensagem. Guarda essa mensagem que é para que você seja um Davi da vida. Tá? Talvez tu está sendo rejeitado pelo homem, mas por Deus tu está sendo aceito em nome de Jesus. Amém? Guarda essa mensagem, porque essa aqui te salva. Amém, igreja? Deus abençoe. Fique na paz. Deus é contigo. Mas não desista, não. Em Timóteo 3 fala, né? Tempo difícil, vai chegar tempo difícil. Mas olha para Deus, porque Deus é contigo. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.